Olá, eu sou Mariela Parolini e aproveitando que hoje é o Dia Mundial da Voz, eu quero trazer para você algumas dicas, alguns cuidados para que você mantenha a sua voz sempre transmitindo muita credibilidade e para que ela não seja um ruído na sua comunicação. Mas antes eu quero contar do porquê que começou esse Dia Mundial da Voz, como dia 16 de abril, lá em 1999. Era um alerta para que rouquidão por mais de 15 dias fosse levada em consideração. Para que a pessoa que tiver como rouquidão por mais de 15 dias procure um otorrinolaringologista para que ele faça um diagnóstico diferencial, porque pode ser o início de um câncer de laringe. Começou por isso. Porque se for um câncer de laringe, está começando, então o prognóstico é melhor. E um dos primeiros sintomas pode ser a rouquidão. Agora, quando a gente vai ao otorrino por causa de uma rouquidão, também podem ter vários diagnósticos. Pode ser um pólipo, um nódulo, um cisto, uma fenda. E aí a gente vai tratar com fonoaudiólogo, que é o meu caso. Eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e por isso eu gosto tanto de falar dessa área. Porque eu sei o quanto a voz pode transmitir de credibilidade, pode ser expressiva e pode complementar em tudo aquilo que eu estou dizendo. Se for no seminário do Empretec, o roteiro está ali, bem feito, escrito, eu sei que todos estudam, eu não preciso nem falar a esse respeito, mas eu tenho que fazer com que a minha voz seja uma aliada. Se eu estou lá na frente, uma voz que seja agradável, uma voz que não tenha esforço, uma voz que não fique cansada, que as palavras sejam bem articuladas, que eu me mantenha sempre hidratado. E existem exercícios específicos que você pode fazer antes de começar o seminário. Chegou na sala, você pode fazer aquele exercício, ou a caminho de lá você pode fazer o exercício. Exercícios que vão durar uns 5 minutos, 10 minutos, que vão te trazer um bem-estar que você não imagina. E eu falo isso de cadeira, porque como fonoaudióloga, como palestrante, tendo um programa de entrevistas na TV, eu estou sempre fazendo os exercícios vocais para me poupar. Até porque eu tenho crises de refluxo, inclusive eu estou num tratamento de 60 dias e a minha voz ela não está tão alterada, apesar da sensação da ardência, porque eu faço os exercícios e tomo os meus cuidados. Se quiser saber mais, pode me procurar, que eu passo informação. Agora, exercício eu não vou passar, sem te conhecer. Por quê? Porque o exercício vai depender do tom de voz. Faz uma vibração de língua, faz uma chifu-chipá. Não vai adiantar. Se você não souber em que tom fizer o exercício, ele pode até te prejudicar, tá bom? Agora, um alerta para esse momento de quarentena. Se aí estiver igual aqui, aumentou muita reunião online, aumentou live, aumentou conversa ao telefone. Então, a primeira coisa, use o microfone. Porque por mais que você esteja num ambiente fechado, só você e o seu celular, ou seja, o seu computador, tablet, enfim. Se você usar o microfone, você vai falar num tom que é mais agradável para você. Às vezes a gente fala uma voz de higiene vocal, uma voz mais fluida, uma voz mais tranquila. Sempre evite esforços, porque assim você vai conseguir manter a sua voz por muito mais tempo. E descanse a sua voz. Descanse. O que puder evitar de falar ao telefone, evite. O que puder mandar um e-mail e não precisar fazer reunião, faça isso. Porque a demanda vocal aumentou e às vezes a gente não presta atenção. A gente simplesmente vai falando. E aí chega um cansaço à noite, mas por que eu estou tão cansado? E você não percebeu que é de tanto falar. Então, cuidado, tá bom? O slogan da campanha é seja amigo da sua voz. E aqui eu vou aproveitar, são dicas que nós sempre damos em início de tratamento fonoaudiológico e que estão no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, é só procurar a campanha da voz, do Comitê de Voz lá da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, mas eu vou ler para não esquecer de nenhuma delas, tá bom?
Fale sem esforço e articule bem as palavras. Não é articular exageradamente, é articular bem. Cuidado com a tensão na região cervical, porque pode interferir muito na produção da voz. Ainda mais com todo esse período onde a gente está tenso mesmo, relaxe bastante, tá? Mantenha uma boa postura corporal ao falar ou cantar. Às vezes eu coloco o celular aqui, estou falando, estou fazendo uma outra coisa, estou digitando, ou não estou prestando atenção e estou assim, ou assim, ou assim. Cuidado, uma boa postura para falar. Beba 2 litros de água diariamente. Marque isso, porque senão a gente acha que está bebendo muita água e não está. Durma bem, descanse, isso é fundamental. Tenha uma alimentação saudável e rica em proteínas e frutas. Aqui eu quero até fazer uma parte. Maçã não é salvadora da pátria. Há pessoas que acreditam que, estou comendo maçã, minha voz está em dia. Não. A maçã, ela é adstringente, sim. Mas se você estiver usando errado a sua voz, em nada vai adiantar. Você tem que cuidar da sua voz, tem que fazer exercício vocal específico para o seu tom de voz, que o fonoaudiólogo especialista em voz vai te indicar, porque é diferente do exercício do canto. E você vai perceber como isso vai te ajudar, não a maçã. E aí eu já entro com outra coisa também, tá? Gengibre, mel, própolis, chá, spray, pastilha, esqueça. Isso pode dar um alívio imediato, mas que pode fazer com que você faça um esforço muito maior e você não está nem prestando atenção nisso. Use um vestuário confortável que permita uma boa respiração. Procure reduzir a quantidade de fala durante períodos gripais, crises alérgicas e período menstrual. A gente incha e a gente não tem noção do quanto isso pode ser prejudicial se não souber usar. Tem como projetar a voz da maneira adequada, tem como fazer o exercício certo. Aí não tem problema nenhum. Evite falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos. Não adianta querer fazer competição sonora, você sempre vai perder. Evite pigarrear, gritar e dar gargalhadas exageradas. E cuidado com esse pigarro, se ele é constante, porque ele pode ser uma rinite, uma sinusite, até mesmo uma crise de refluxo, como eu estou. Evite ingerir leite e derivados, bebidas gasosas, chocolates e achocolatados antes de usar a voz continuamente. Significa que eu não vou usar isso? De forma nenhuma. Significa que por um período antes eu não vou usar. Por exemplo, vou palestrar. Umas 2 horas antes eu não ingiro nenhum desses alimentos. Depois, tudo bem. Evite ingerir álcool em excesso e assim como outras drogas lícitas ou não, porque isso vai te trazer um torpor. Você acha que está relaxado, você acha que a sua voz vai sair linda e maravilhosa e você faz uma sobrecarga na sua voz e isso não é nada bom, ok? Então, cuidado. E outra coisa, conhaque não vai esquentar sua voz, uísque não vai esquentar sua voz, pinga não vai esquentar sua voz, nem pinga com mel. O que vai esquentar sua voz são exercícios vocais que vão aumentar a vascularização nas suas pregas vocais, que não chamam cordas vocais também, são pregas vocais, e aí sim, esse aumento da vascularização vai aquecer e vai favorecer o uso da voz. Cuidado ao cantar inadequadamente ou abusivamente, se você é cantor ou não, porque às vezes no momento de lazer acaba extrapolando e aí na hora que eu tiver que usar a voz profissionalmente ela não vai estar tão boa. Esteja atento aos primeiros sintomas de alteração vocal, como cansaço, ardor, dor, falhas na voz, mudança de tom, pigarro, rouquidão, a voz de dia está um jeito, à noite está de outro. Cuidado com isso. E no caso de problemas vocais, procure um fonoaudiólogo ou um médico otorrinolaringologista ou os dois, tá bom? Estou à disposição de vocês se quiserem saber mais a esse respeito. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas esse assunto me encanta. Qualquer coisa podem me achar nas redes sociais como Café com Mariela Parolini. Um grande abraço.